Diziam que à noite uma criança descalça corria pelos corredores da casa abandonada, rindo baixinho e chamando pelo nome de quem entrava. Sempre ouvi essa história como quem ouve um conto de fogueira, curioso, mas cético. Eu não acreditava nessas coisas. Até o dia em que entrei lá. O que aconteceu depois, ninguém jamais me contou, porque fui eu quem descobriu. E eu daria tudo para poder esquecer. A casa ficava no fim da estrada, além do riacho seco e das árvores retorcidas. Ninguém morava ali há décadas. As janelas estavam cobertas de pó por dentro e por fora, e a porta da frente tinha sido arrancada, como se tivesse fugido. Levei uma lanterna, um gravador de áudio e um maço de coragem amassada no bolso. Eu queria gravar sons para um projeto da faculdade, algo sobre lendas urbanas. Escolhi essa casa por desafio, por teimosia ou talvez porque algo me chamava, mesmo antes de eu saber. Logo que entrei, senti o ar denso, como se estivesse andando por dentro de uma lembrança esquecida. O chão rangia, mas não com o peso dos meus passos. Era como se o som estivesse adiantado, um rangido que vinha antes do movimento, antecipando cada gesto. As paredes estavam cobertas de marcas de mão empoeiradas, algumas muito pequenas, como se crianças tivessem brincado de deixar pegadas com os dedos. E então ouvi uma risada. Baixa, arrastada, com o som úmido de quem fala com saliva demais. João, sussurrou e eu congelei. Meu nome é João. A lanterna falhou por um segundo, e nesse instante tudo pareceu se mover. A escuridão respirava. Quando a luz voltou, eu estava diante de uma porta vermelha no final do corredor. Não me lembrava de tê-la visto antes. Nem do corredor. A maçaneta estava quente. Girei, com a garganta seca. O quarto era pequeno, forrado de papel de parede infantil, todo rasgado. No canto, havia uma boneca sem olhos sentada sobre um colchão velho, e ao lado dela, um diário. Peguei o caderno com dedos trêmulos. A capa estava mofada, mas dentro, as páginas estavam quase intactas. A caligrafia era de criança, mas o que dizia era tudo menos infantil. Hoje ela me disse que quer nascer, dizia uma das primeiras frases. Ela me fala à noite, debaixo da cama. Diz que, se eu contar para mamãe, ela me leva no lugar dela. Nas páginas seguintes, os desenhos pioravam. Riscos, olhos, dentes. E nomes. Muitos nomes. O último nome escrito era o meu. Soltei o diário. Atrás de mim, algo correu. Era rápido, leve. E riu. Um som que parecia sair de dentro do meu crânio, não do ambiente. João, disse de novo, como quem brinca de pique-esconde. Corri pelo corredor sem olhar para trás. Os passos me seguiam, alternando entre um pulo e outro, como se andasse nas pontas dos pés. Quando atravessei a sala de entrada, vi que a porta por onde entrei não estava mais lá. Só parede. Só pó. E risadas. Me escondi embaixo de uma mesa velha, tentando controlar a respiração. Lá fora, a risada parou. Só o silêncio. E então, batidas. Pequenas, compassadas. Como dedos tocando madeira. Estavam bem acima de mim. Fechei os olhos, o coração martelando o peito. E ouvi, a mamãe nunca me deixou nascer. João, você vai me deixar. A voz era doce, como se pedisse carinho. Mas atrás dela havia algo oco, errado, doente. Tentei responder, mas minha boca não abriu. Os dedos tocaram meu ombro. Eram gelados, pequenos, e deixaram uma marca úmida, como se tivessem saído de um poço. Girei o corpo num impulso. Nada ali. Só o som dos meus dentes batendo de medo. Saí engatinhando até o canto oposto da sala, onde uma porta entreaberta levava ao porão. Tentei outra saída, qualquer uma, mas só encontrei aquele caminho. Desci os degraus devagar, a madeira rangendo embaixo de mim como se reclamasse. No fim, o porão estava escuro, mas não silencioso. Algo murmurava. Palavras em uma língua que não conhecia, mas que minha pele entendia. No centro, havia um berço antigo, com um pano cobrindo o que estava dentro. Aproximei-me, contra toda a razão. O pano se moveu.
Não pelo vento, não havia vento ali. Algo respirava sob ele. Algo pequeno, mas errado. Se você me der um nome, posso sair, disse a voz. Agora clara, direta, sem brincadeira. Nomeia-me, João. Deixa eu brincar com você. Eu tremia. Não consegui falar, mas pensei. E ela sentiu. Você já pensou, João. Já é suficiente. O pano caiu. Vi olhos costurados com linha preta. Vi pele pálida como cera. E um sorriso que não precisava de boca. Ela se ergueu do berço com um movimento que parecia flutuar. Corri. Subi os degraus tropeçando. Atrás de mim, risadas ecoavam pelos cantos da casa. Todas com minha voz. Todas dizendo meu nome. Atravessei a cozinha, onde as panelas pendiam do teto como ossos. A parede agora tinha uma porta, mas não levava para fora. Era o mesmo corredor de antes. E nele, quadros. Fotos antigas. Olhei. Em cada uma, rostos borrados. Menos um. O meu. Em preto e branco. Ao lado de uma menina com o rosto costurado. Gritei. Bati nas paredes. Chamei por ajuda. A casa só respondia com risos. Até que ouvi passos vindo do andar de cima. Pesados. Lentos. Como de alguém que carrega o próprio caixão. Ela acordou, disse uma voz masculina. Ela tem nome agora. Ela tem casa. Um homem desceu as escadas. Ou o que sobrou de um. O rosto dele parecia derretido, como cera no sol. Os olhos pendiam. Ele apontou para mim. Você devia ter saído antes de ouvir seu nome. Fechei os olhos. Esperei o fim. Mas acordei. Deitado na frente da casa, já de manhã. Sozinho. A lanterna aos meus pés. O diário, em meu colo. Abri. A última página agora tinha um desenho. Eu, com os olhos costurados. No canto, uma frase. João me deixou brincar. Queimei aquele diário. Ou tentei. As chamas dançaram, mas as páginas não se consumiram. Jogá-lo fora foi inútil. Sempre voltava. Dentro da minha mochila. Embaixo da cama. No bolso do casaco. Esperando. Desde aquele dia, toda vez que fecho os olhos, vejo corredores. Vejo paredes que mudam de lugar. E ouço risadas. Doces, ansiosas, impacientes. Ela me chama o tempo todo. Diz que ainda não brincamos o suficiente. Que ainda falta mostrar os outros quartos. E, às vezes, quando estou sozinho, ouço pequenos pés descalços correndo pelo corredor do meu apartamento. E meu nome. Sempre meu nome. Sussurrado com amor doente, de um nascimento que nunca aconteceu. Mas a pior parte não é isso. A pior parte foi ontem. Quando fui dormir e encontrei algo embaixo do meu travesseiro. Um novo diário. Com a mesma caligrafia. A primeira página estava em branco. Só uma frase escrita com sangue. Agora você escreve, João. Conte a próxima história. Escolha outro nome. A primeira vez que ouvi falar do espelho foi por minha tia-avó, durante uma conversa atravessada entre histórias e cochilos. Ela disse que ele ainda estava lá, no quarto mais escuro da casa esquecida, onde nem as traças se atreviam a ficar. Eu era criança, e mesmo assim entendi que aquele espelho não era como os outros. Ela falou como se ele escutasse, como se pudesse sentir quando alguém falava sobre ele. A maneira como sua voz baixava, os olhos evitavam o canto da sala. Aquilo me marcou. Cresci tentando esquecer. Mas quando herdei a casa, anos depois, o nome dela ainda cheirava a coisa enterrada. Todos haviam morrido ou sumido. Me entregaram a chave como quem passa adiante uma maldição. A casa ficava no alto de um morro coberto por névoa, cercado de árvores esqueléticas. Quando cheguei, o tempo parecia parado. O portão estava enferrujado, os degraus da varanda podres, e o cheiro de coisa guardada por séculos se esgueirava pelas frestas da porta. Entrei mais por curiosidade que por coragem.
Os móveis cobertos com lençóis amarelados lembravam fantasmas curvados, esperando. Cada passo fazia o assoalho reclamar. O ar ali dentro era denso, pesado, como se algo invisível respirasse bem perto da pele. Lembrei da advertência, o quarto do fundo. O mais escuro, com o espelho. E mesmo assim, meus pés me levaram até ele, como se algo me puxasse de dentro. A porta do quarto estava entreaberta, como se esperasse por mim. A luz não entrava ali. A janela estava lacrada por tábuas, e o teto parecia mais baixo. O ar era mais frio, e mesmo sem corrente de ar, senti calafrios percorrendo minha espinha. No canto, meio coberto por uma manta antiga, estava ele. O espelho. Me aproximei devagar. O vidro embaçado, empoeirado, ainda refletia, mas com um brilho estranho, como se tivesse sua própria luz. A moldura era de madeira escura, entalhada com símbolos que não reconheci. Era grande, mais alto que eu, apoiado diretamente no chão. E mesmo antes de me ver nele, senti que havia algo a mais. Um silêncio diferente. Como se o som não atravessasse aquele espaço. Limpei uma pequena parte com a manga do casaco. Quando meu rosto surgiu ali, algo não estava certo. O reflexo era atrasado. Por um segundo ou dois, ele não me acompanhou. E quando se moveu, foi como se estivesse me imitando, não refletindo. Pisquei. Ele piscou depois. Ergui a mão. Ele fez o mesmo, com um leve atraso. Mas o pior foi o sorriso. Eu não sorri. Mas ele, sim. Um sorriso fino, falso, que não alcançava os olhos. Travei. Tentei dar um passo atrás, mas meus músculos pareciam duros. O reflexo também não recuou. Ele se inclinou para a frente, como se me observasse mais de perto. Sua pele era igual à minha, mas algo nos olhos era diferente. Como se atrás deles houvesse outro alguém. Senti um zumbido no ouvido. Baixo, insistente, como se algo estivesse tentando sussurrar, mas não sabia usar palavras. Virei o rosto, fechei os olhos. Quando voltei a olhar, ele já não estava mais ali. O espelho refletia apenas o quarto. Vazio. Saí correndo. Tranquei a porta. Quis ir embora, mas algo dentro de mim disse que aquilo não acabaria ali. Passei a noite no sofá da sala, luzes acesas, mãos trêmulas. A cada sombra, a cada som da casa velha rangendo, meu coração disparava. Mas o espelho não saía da minha mente. Aquele sorriso, o atraso, o olhar. Nos dias seguintes, comecei a ouvir coisas. Passos no andar de cima, mesmo quando eu estava sozinho. Sussurros nos cantos escuros. Portas que se fechavam sozinhas. Uma noite, a TV ligou sozinha, e a tela mostrava apenas estática. No meio do ruído, uma figura apareceu por um segundo. Eu, parado, olhando direto para mim. Mas com o mesmo sorriso torto do espelho. Voltei ao quarto. Eu precisava ver. Saber se tinha enlouquecido. O espelho estava lá. Imóvel. Sujo. Me encarei novamente, esperando o atraso. E ele veio. Lento. Como se estivesse acordando. Meu reflexo ergueu a mão antes de mim. Toquei o vidro. Gelado. Mas por um instante, senti outro toque do lado de dentro, mais quente. Aterrorizado, afastei-me. Ele também. Só que não ao mesmo tempo. Ele me imitou com segundos de diferença. Riu. Sem som. Na manhã seguinte, encontrei pegadas descalças pelo chão empoeirado. Pequenas. Como de uma criança. Elas saíam do quarto do espelho e paravam ao lado da minha cama. Não havia marcas de retorno. Só de ida. E a manta que cobria o espelho estava dobrada no meu travesseiro. Comecei a evitar o espelho. Mas ele parecia me seguir. Meu reflexo nos espelhos comuns começou a atrasar também. Primeiro, imperceptível. Depois, cada vez mais evidente. Nos vidros da cozinha, na janela do carro. Sempre o mesmo atraso. Sempre o mesmo sorriso. Um dia, cobre todos os espelhos da casa.
E por um tempo, funcionou. Mas então comecei a sonhar. Sonhos onde eu andava por corredores escuros, guiado por uma luz fraca. Ao fundo, ouvia alguém me chamando. Com a minha voz. Vem ver, agora eu sou você. Eu acordava suado, com o gosto de sangue na boca. E, no espelho do quarto, a cobertura caía sozinha durante a noite. Fui buscar ajuda. Um antiquário da cidade reconheceu os símbolos da moldura. Disse que o espelho era antigo. Muito. Chamavam-no de espelho atrasado. Dizia-se que ele não refletia, mas copiava. Que esperava o bastante para aprender todos os gestos, todos os traços, e então, quando estivesse pronto, trocava. O verdadeiro ficava preso. O outro, livre. Voltei à casa decidido a destruir aquilo. Marreta nas mãos, coração em desespero. Entrei no quarto e encarei o espelho uma última vez. Ele me esperava. Meu reflexo estava lá, me imitando. Mas os olhos não eram mais meus. Havia algo faminto ali. Um abismo atrás da pupila. Levantei a marreta. Meu reflexo também. Mais rápido. Antes de mim. Como se agora fosse ele o original. O vidro rachou antes de quebrar. Um som agudo tomou conta da casa. A rachadura correu como veias, e algo escuro escorreu de dentro. Um líquido denso, como tinta misturada com luto. E atrás do espelho, havia outro quarto. Uma cópia do meu. Só que escura, úmida, sem saída. E alguém lá dentro. Eu, preso. Batendo no vidro. Implorando com olhos cheios de pavor. E agora, não sei mais se sou eu quem escreve, ou se sou o reflexo que venceu. Atrás daquela porta sem maçaneta, sempre vinha um cheiro estranho, como terra molhada misturada com mofo envelhecido. Era um aroma denso, que se arrastava pelo corredor e impregnava as paredes, principalmente quando chovia. Ninguém sabia ao certo o que havia ali, nem mesmo o zelador da antiga pensão onde eu fui morar. Era um prédio baixo, de corredores estreitos e piso de madeira rangente, onde o tempo parecia ter parado na década de 60. Eu aluguei o quarto 4 dos fundos, bem ao lado da tal porta, apenas porque o preço era muito abaixo do mercado. Hoje entendo por quê. A primeira vez que perguntei sobre ela, a dona da pensão desviou o olhar e disse que era só um quartinho de entulho. Mas aquilo não fazia sentido. Entulho não respira. E foi exatamente isso que eu ouvi numa madrugada gelada de setembro. Respiração pesada, como a de um animal grande e doente, ofegante, com um chiado fundo que parecia sair de dentro da madeira. Pensei que fosse alucinação, talvez o cansaço. Até que escutei, nitidamente, o som de unhas arranhando a parte de dentro da porta. Trêmulo, me aproximei e colei o ouvido. Os arranhões pararam. Um silêncio seco caiu por segundos, antes de um bafo quente escapar pelas frestas. Eu recuei na hora. No dia seguinte, perguntei ao zelador se alguém usava aquele cômodo. Ele apenas sorriu de lado e disse para eu não mexer com o que estava quieto. Seu olhar não foi de desprezo, foi de medo. Comecei a reparar nos detalhes. A porta era antiga, sem maçaneta, sem número, com camadas grossas de tinta branca que escorriam como se quisessem cobrir algo por baixo. Nas quinas, a madeira estava esfarelando, mas nenhum sinal de que pudesse ser aberta. Nas noites seguintes, o cheiro aumentava. E a respiração também. Sempre por volta das 3 horas. Cheguei a gravar o som com o celular. Peguei gemidos roucos, algo entre um suspiro e um lamento. Mostrei a um amigo que trabalha com edição de áudio. Ele isolou as frequências e disse que parecia ter mais de uma voz. 3, talvez 4. Baixas, indistintas, como se sussurrassem do fundo de um porão. Fiquei obcecado. Comecei a perder o sono. Passava horas diante da porta, tentando entender o padrão daquilo. Um dia, trouxe uma lanterna potente e mirei pelas frestas. O que vi me fez cair para trás. Não era um quarto. Era um espaço escuro, úmido, sem chão visível. A luz não tocava fundo. Mas,
Por um instante, vi um olho. Sim, um olho humano. Pequeno, mas fixo, como se me observasse há muito tempo. Quando pisquei, sumiu. A lanterna apagou logo depois. Passei o resto da noite no canto do corredor, tremendo, abraçado a um cobertor velho. No dia seguinte, tentei convencer a dona da pensão a abrir a porta. Ela se recusou. Disse que quem tentou antes nunca mais foi o mesmo. Um rapaz, anos atrás, tentou arrombá-la. Depois disso, ficou mudo. Internaram ele num hospital psiquiátrico. Mas a curiosidade me corroía. Eu precisava saber. Comprei uma pequena serra e, certa madrugada, comecei a cortar a lateral da porta. A madeira era espessa, muito mais do que parecia. Cada corte liberava um cheiro mais forte, um fedor acre que grudava na pele. Quando finalmente consegui abrir uma fresta maior, algo empurrou de dentro. A pressão foi tão forte que o serrote caiu da minha mão. Saí correndo. Tranquei meu quarto e fiquei lá até o amanhecer, ouvindo batidas leves, como se dedos longos tamborilassem na madeira. No dia seguinte, a fresta estava fechada, como se nada tivesse acontecido. Mas na minha porta, alguém deixou uma marca. 5 riscos paralelos, profundos, como garras. E abaixo, desenhado com algo parecido com barro, um símbolo que nunca vi antes, 3 círculos entrelaçados, como olhos sobrepostos. Tentei pintar por cima, mas ele reaparecia toda noite. Comecei a sentir coisas no quarto. Sussurros, toques gelados na nuca, a impressão constante de estar sendo vigiado. Os espelhos embaçavam sojinhos. As plantas murchavam em poucas horas. E o cheiro agora estava dentro do meu armário, debaixo da cama, no travesseiro. Decidi sair. Fiz as malas e fui embora sem avisar ninguém. Mas 2 noites depois, já em outro bairro, acordei com o mesmo cheiro. No teto do quarto da nova casa, havia o mesmo símbolo, como se tivesse sido queimado na madeira. Liguei para a pensão. Ninguém atendeu. Voltei lá de manhã, mas o prédio estava vazio. Portas abertas, roupas penduradas, comida nas mesas e ninguém. Nem a dona, nem os inquilinos, nem o zelador. Apenas silêncio. E a porta? A maldita porta. Fechada, imponente, agora com marcas por fora. Como se algo tivesse começado a sair. Fui à polícia. Relatei tudo, mostrei as fotos, os áudios. Riram de mim. Disseram que era pegadinha, que ninguém morava mais ali há meses. O prédio estava interditado por risco de desabamento. Mas eu estive lá, morei lá. Mostrei o contrato, a chave, as mensagens com a proprietária. Disseram que era documento falso. Que aquela mulher morreu em 1991. Mostraram o obituário. Era o rosto dela. Mesmo cabelo, mesmo olhar. Senti a garganta fechar. Vomitei na frente do delegado. Fugi sem pegar explicações. Desde então, mudei várias vezes. Mas a marca aparece. Sempre reaparece. No espelho, na parede, nos lençóis. Sinto o cheiro antes de dormir. O suspiro. A presença. Alguém bate a porta às 3 em ponto. Toda noite. E se eu não abrir, as batidas aumentam. Já tentei sair do país. Já tentei me isolar. Mas eles me encontram. Seja lá o que estava por trás daquela porta, agora está aqui. Comigo. Dentro de mim. Às vezes, ouço a respiração vinda do meu próprio peito, como se fosse uma voz que crescesse sob a pele. Eu não durmo mais. Só apago por exaustão. Quando acordo, vejo rastros de barro nos cantos da casa. Marcas de unhas nas janelas. Meu cachorro sumiu faz dias. E essa madrugada, encontrei algo pior. Um buraco atrás do espelho do banheiro. Pequeno, mas úmido. Cheira como a porta. Dentro, ouvi risos. Risos de criança. E algo me chamou pelo nome. Sem voz. Só com pensamento. Um pensamento que não é meu. Se alguém ler isso, por favor, não tente procurar a pensão.
Não tente abrir portas que não têm maçaneta. Elas não foram feitas para serem abertas. Foram feitas para prender. E agora que a coisa está solta, eu não sei mais se sou eu quem escreve ou se é ela. Porque quando olho para meus dedos, eles não parecem mais meus. Estão mais compridos, mais pálidos, e têm cheiro de terra molhada.